Alô, Nação Azulina! Sou eu, Danilo Dias, novamente aqui no nosso canal do YouTube para trazer um rescaldo, um resumo do que eu vi da entrevista de Leonardo Condé. Ele que foi apresentado nesta segunda-feira como novo comandante do Clube do Remo na sequência da temporada. Leonardo Condé, que é um treinador que eu já enfrentei, gosto muito do trabalho dele como pessoa, e quando ele estava no Tupi de Juiz de Fora, o enfrentamos quando eu estava também jogando no futebol mineiro pelo Ipatinga, um treinador super educado, que sabe montar os seus times para ofensivamente ofender o adversário, gosta de jogadores rápidos nas linhas e também um atacante de área, um atacante que seja referência para desafogo lá do seu sistema defensivo. Sempre foi assim, os times que quando eu enfrentei ele na ocasião foram 3 vezes, ele sempre jogava com um 9 de referência, sempre com estatura alta, gosta muito de chegar no fundo, ele ficava pasmo, abismado quando o jogador rápido chegava na linha de fundo e não cruzava, fazia aquele corte para trás e tocava a bola. Ele gosta de que cruze a bola na área para que o jogador de referência acredite ali e consiga empurrar a bola para dentro do gol. Ele gosta muito também da chegada dos dois meias de criação na grande área, então ele povoa muito bem essa grande área, mas me chamou a atenção também, isso são dados técnicos e táticos do que eu vi também ao longo do time dele, ao longo desses anos, de Sampaio Correia, Vitória, o próprio Ceará na temporada passada e também quando enfrentei ele no Tupi de Juiz de Fora. Léo Condé chegou com uma frase muito bacana na sua entrevista, falando que não adianta ter uma unidade boa se não tiver um todo, se não tiver uma equipe. E para isso ele vai precisar fazer com que esses jogadores acreditem nele. Algo que eu não sentia que os treinadores, que os jogadores acreditavam no antigo treinador que lá estava. Jogadores que estavam sempre fora das suas posições, jogadores que se calhar nem entendiam de fato o que o treinador queria, mas que agora com o Léo Condé falando a mesma língua, conhecendo alguns ativos do clube, possa colocar os jogadores nas suas devidas posições. Ele já conhece alguns dos bons nomes que o Clube do Remo tem o elenco. Ele até chama para si a atenção que, olha, preciso de alguns reforços, mas o clube já estava trabalhando nisso, então ele não fala abertamente que é ele que está pedindo e solicitando reforço, mas que o clube já vinha trabalhando com essas possibilidades, então ele vai deixar, até porque tem pouquíssimo tempo que ele está em Belém, chegou sábado de madrugada, acompanhou o Repá no domingo, que inclusive ele fala sobre isso, fala que não adianta ficar lamentando, sabe que o torcedor está ferido por ter perdido um título para o seu maior rival e ter visto abrindo 3 títulos a mais do que o próprio Clube do Remo, chegou aos 51 Paysandu e agora o Clube do Remo ficou com 48. Ele fala que não adianta, a Série A não dá tempo para lamentações e para isso ele tem uma semana complicada. Ele segunda-feira treinou com os jogadores que não compuseram mais 70% do jogo, aqueles suplentes, aqueles que entraram no decorrer da partida e já começou a trabalhar até para conhecê-los ele de fato. Agora, nesta terça e quarta, fará treinos de ajuste, até porque não pode dar muita carga, porque quinta-feira já tem o jogo diante do Fluminense. Ele até faz um apelo ao torcedor remista, sabe da importância de ter o torcedor de fato, que é um torcedor muito animado, um torcedor efusivo, que para fazer ele virar um caldeirão, o estádio Mangueirão já contra o Fluminense, porque os jogos em Belém tem que ser o fator determinante, ele traz isso na sua entrevista coletiva e eu acredito que também tem que ser, lembrando que o Clube do Remo enfrentou o Mirassol e estava vencendo e empatou por 2-2, enfrentou também o Internacional, saiu perdendo, buscou o empate, então assim, ele tem que fazer de fato que seja um bom mandante. Visitou o Atlético Mineiro, empatou quando estava vencendo e também sofreu um empate nos minutos finais e tem uma derrota já no Campeonato Brasileiro na estreia contra o Vitória. Passados essas águas, agora vamos pensar para frente. No dia Agora, nessa quinta-feira, ele do dia 12 ao dia 19 são 3 jogos, um em casa e 2 fora. São 7 dias em que ele quase não vai ter tempo de preparação para fazer com que os seus jogadores acreditem e conheçam a sua metodologia de trabalho, como pressionar, como fazer bolas aéreas, como jogar o jogo apoiado. Não, joga essa ligação direta. Quando a bola estiver de cá, nesse setor, eu gosto que vocês recompõem de lá. Então, assim, é pouco tempo. A Série A não dá tempo de respiro, isso é fato. Ele joga quinta, às 19 horas, termina às 21. Já na sexta-feira faz um treino rápido, já com viagem programada ao final do dia para Curitiba, aonde chegando lá fará um treino para no domingo enfrentar o Coxa. Depois ele tem na próxima quinta já o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, assim, são jogos complicados em 7 dias, Fluminense, Curitiba e Flamengo, sendo 2 jogos fora de casa. O brasileiro da Série A não dá tempo para você respirar e muito menos tempo de trabalho. Ele vai ter que ir aprimorando suas ideias em palestras, em vídeos, mostrando para os jogadores o que ele acredita, como ele gosta de performar dentro de campo, numa postura de 4-3-3, quando for jogar um 4-4-2. Jogadores experientes como Iago Pikachu, Aleph Manga, Patrick de Paula, vão ser importantes nesse processo para dentro de campo ser o olho tático, o olho técnico de fato de Léo Condé. E eu quero acreditar que nesses próximos 9 pontos dentro da Série A, o Clube do Remo consiga
consiga perfeitamente somar 6 pontos. É perfeitamente possível bater o Coritiba fora de casa, que ainda não venceu, perdeu na estreia pro o Red Bull Bragantino por 1-0, perdeu para o São Paulo também por 1-0, gol de pênalti do Cauli, e agora vai receber o Clube do Remo na rodada de número 6. Dá para vencer o Fluminense? Dá sim, senhor, por que não? Fluminense que só bateu o Grêmio na estreia e depois, performando-se bem, bateu de frente com o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca, mas foi penalizado nas penalidades máximas, onde o goleiro Rossi fez boas defesas, mas vai a Belém. E quem manda no estádio Mangueirão é o Clube do Remo. Quero acreditar que na estreia de Léo Condé ele vai pôr um time para cima, um time propositivo, um time não reativo, mas um time bem ativo para vencer o Fluminense e buscar mais 3 pontos fora de casa lá no Couto Pereira. E aí sim, atrelado aos 3 pontos que já tem, mais 6, vai para 9 pontos em 18 disputados, fica com a média de 50% até a sexta rodada. São números bons para um time que recém subiu da Série B para a Série A. Fechou? Antes desse jogo contra o Fluminense, eu vou trazer aqui um vídeo do que eu penso, qual o melhor time que eu colocaria. Gostei da entrada do Sábio, demonstrou que realmente tem qualidade para ocupar aquele setor esquerdo ali, na ausência de Cufré, que não conseguiu performar bem no Clássico, mas daqui a pouco eu vou trazer mais vídeos para vocês sobre o que eu vejo no Campeonato Brasileiro da Série A e como o Léo Condé deve montar esse time. Fechou? Forte abraço a vocês, continuação de uma excelente semana. Tchau!